Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 13 do livro de Gênesis, versículos de 5 a 7. Vemos a experiência de Abraão com seu sobrinho Ló. E aqui nós temos uma situação muito interessante. Interessante porque temos alguns problemas, algum conflito, contenda. Abraão volta do Egito, Abraão agora é um homem de altar, é um homem de adoração, um homem de oração, mas a vida nos apresenta problemas. E interessante porque o problema que a gente vê desses versículos que a Bíblia apresenta era um problema causado pela prosperidade, pelo sucesso, pela riqueza. Abraão adquiriu rebanhos, o seu sobrinho Ló também adquiriu rebanhos, então eles tinham posses, e justamente por terem grandes rebanhos, que começou a gerar um segundo problema. Esse problema foi a contenda entre os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão e os pastores de Ló. E também havia mais um problema. Os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Então, numa região de recursos escassos, de água, de pasto, e para que todos eles se acomodassem os seus rebanhos nessa terra, gerou muita tensão. E os pastores de Ló com os pastores de Abraão começaram a contender um com os outros. E no versículo 8 você vai observar que Abraão chega para Ló e diz assim: para que não haja contenda entre mim e ti. Então, esse sobrinho de Abraão, Ló, que Abraão trouxe com ele, que estava peregrinando junto com ele, me faz parecer que já havia uma certa tensão por conta dessa questão, desse problema da escassez de recursos e ter que acomodar todos os rebanhos e não tinha espaço para isso. Então eles precisavam resolver isso. O que me chama a atenção e o que eu quero pontuar para mim e para você nesse dia, meu irmão, minha irmã, é que há no meio desse conflito, dessa contenda, que Abraão quebrou um princípio. Que princípio é esse? O princípio da obediência. Porque se você não enxergar a necessidade de obediência, Deus vai criar uma situação para que você veja. Porque no capítulo 12, versículo 1 do verso de Gênesis, o Senhor diz assim para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. E nós vimos que Abraão não seguiu esse princípio e levou o seu sobrinho Ló. Ló foi junto com Abraão. E aí, na caminhada que eles tiveram, nós estamos vendo que as relações entre Abraão e Ló já não estavam assim tão firmes, ao ponto que está gerando um conflito e um problema. Aquilo que Abraão deveria ter feito lá, registrado no capítulo 12 de Gênesis, ele é forçado agora de fazer no capítulo 13, que é separar-se de Ló. Então percebe que na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada de fé, não pode haver quebra de princípios, não pode haver desobediência a Deus. Aquilo que está sendo gerado como um problema, um conflito de administrar rebanhos, de administrar água, de administrar pasto, de administrar relacionamento tenso entre as pessoas. Abraão é obrigado, então, a cumprir aquilo que Deus já tinha dito para ele. Separar, então, do seu sobrinho Ló. Todos esses problemas, porque houve uma quebra de princípio.
desobediência. Por isso, meu irmão, minha irmã, pense com carinho em tudo na sua vida, em todas as áreas. Não quebre os princípios de Deus, não quebre as ordens de Deus, os desígnios de Deus para a sua vida. Seja obediente quanto a isso. Pense com carinho. Que Deus te abençoe e você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.